desencarnados. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande dia e vamos pedir a Deus que este dia seja abençoado, que Ele nos dê força, fé, sabedoria, para que a gente possa vencer os desafios que por acaso aparecerem hoje na nossa frente. Vamos mais uma vez dizer gratidão a Deus, gratidão por tudo, que o Senhor esteja sempre conosco. Vamos agradecer a equipe espiritual que se faz presente, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. E neste momento vamos procurar uma posição agradável, seja deitado, seja sentado. Vamos relaxar o corpo físico, ouvindo a melodia, serenando a mente, visualizar a imagem do Cristo, visualizar uma luz que está neste momento iluminando a nossa tela mental, a nossa casa física, pedindo a Jesus que nos ajude para que a gente possa varrer dos nossos pensamentos aqueles pensamentos ruins, os pensamentos negativos, que a gente possa tirar da mente. Inspirando e respirando profundamente, vamos conversar com Deus. A primeira mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 153. Ela diz o seguinte: uma pessoa amorosa emite alegria, firmeza e esperança. É sempre benquista e lembrada com carinho. Tenha amor, procure ouvir com paciência, falar sem agressividade ou azedume, mostrar interesse pelos outros e ajude no que puder. Fale a palavra amiga e sobre assuntos alegres. Sorria, distribua simpatia. Jamais aponte os erros dos outros, a não ser com proveito para eles. O amor você dá até por um aperto de mão, mas por um olhar, uma palavra ou um silêncio. Não descreia do amor. Amar é ver Deus dentro das pessoas. Que assim seja, que linda mensagem. Que Deus nos ajude, que possamos compreender cada frase, cada palavra dessa. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o 10º. O homem no mundo. É uma mensagem que nos foi deixada por um espírito protetor, no ano de 1863, na cidade de Bordeaux. Nosso amigo disse o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações. Não se perturbem por pensamentos fúteis
ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção, para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha a purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Que assim seja. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, meus amigos, vamos refletir um pouquinho aqui sobre
este tema de hoje, o homem no mundo. Bom, todos nós somos espíritos encarnados, todos nós sabemos disso. Somos espíritos encarnados, habitando temporariamente no corpo físico. E como o nosso espírito ele é eterno e imortal, nós precisamos dessa vestimenta carnal para que a gente possa passar pelas nossas provas e expiações. É por isso que a Terra, ela é um mundo de provas e expiações. Porque nós estamos aqui para isso. E nós passamos por várias experiências carnais, através de sucessivas reencarnações. Quantas forem necessárias até que a gente chegue a uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta somente Deus tem. E nessa passagem, o Espírito Protetor, ele não disse que precisamos viver fazendo sacrifício e pagando penitência, né? Para alcançarmos a salvação eterna. Ele não disse isso. Ao contrário, ele está nos ensinando que nós seremos salvos pela nossa transformação moral. E como é que a gente consegue isso? Superando as nossas más tendências, as nossas imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, procurando sim aumentar as nossas virtudes, como a caridade, a humildade, a tolerância, aprendendo a perdoar e a se perdoar, e sendo benevolente. Essas virtudes todos nós temos, basta serem desenvolvidas e praticadas. Mas ele diz aqui, na passagem, a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Deus não diz que a gente não deve viver os prazeres terrenos. Estamos aqui para passar por todas as experiências, mas sabendo o que estamos fazendo. Então, como disse o nosso irmão, vamos procurar viver com os homens da nossa época, como eles vivem. Se for necessário que façamos alguma renúncia, que façamos com a pureza no coração e com a fé raciocinada, não com a fé cega. Quando Jesus disse, sedes perfeitos, ele sabia das nossas dificuldades humanas. Mas também Jesus sabia que somente nas lutas diárias do nosso dia a dia, em um mundo materialista, porque nós estamos no mundo materialista, ele sabia que o espírito só podia evoluir passando por essas experiências carnais. Então a doutrina espírita, ela nos ensina, meus amigos, que nós precisamos viver num equilíbrio, ou seja, satisfazendo as nossas necessidades materiais, né, através do nosso corpo, porque o corpo precisa de cuidados, mas também precisa de bem-estar, mas não esquecendo, principalmente, né, das necessidades espirituais, que é cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Porque a verdadeira felicidade nós não vamos encontrar neste mundo, aqui na Terra.
Mas, contudo, enquanto nós estamos aqui, vamos viver uma felicidade, mesmo que essa felicidade seja plena. Seja plena não, seja momentânea. Desculpe. Mesmo que ela seja momentânea. O nosso amigo, ele ainda diz aqui no final: sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Então, vamos refletir durante este dia sobre essa belíssima passagem, sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Deus enviou seu Filho, encarnou aqui entre nós um espírito muito elevado para que ele viesse implantar o amor dentro do nosso coração. Então vamos conquistar a cada dia as virtudes que a gente precisa para alcançar a salvação eterna. O nosso corpo, a nossa passagem aqui neste mundo é muito rápida, mas o nosso espírito é eterno. E a gente precisa levar na nossa bagagem, na nossa malinha, quando a gente partir para o mundo espiritual, tudo aquilo que a gente pode. E o que é que a gente pode? A gente não pode levar casa, carro, dinheiro. A gente só pode levar as virtudes, a bondade, a benevolência, a tolerância, tudo que é bom, a gente pode levar. Então vamos nos empenhar para desenvolver e praticar cada vez mais essas virtudes. Que Jesus esteja conosco sempre e que a gente possa ouvir os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que Jesus envia a cada momento para ficar aqui do nosso lado. Não vamos ouvir as sugestões do mal, de espíritos malévolos, mas sim o dos bons espíritos, as intuições boas que nos chegam a cada momento. Às vezes a gente está com um pensamento ruim, basta a gente se policiar, né? Dizer, isso não me pertence. Não sei por que eu estou pensando nisso. E realmente não nos pertence. Alguém está intuindo essas coisas ruins. Então vamos mudar o pensamento. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pelos ensinamentos. Que Deus ilumine cada vez mais o nosso irmão, o Espírito Protetor. Que Ele esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos guiando. E que Deus nos dê sabedoria. Vamos visualizar uma luz que nos envolve, nos acalenta. E esta luz é divina. Vamos deixar que ela adentre ao nosso coração. E vamos pedir a Jesus que esta luz também ilumine a casa física e mental de todos os nossos entes queridos. Que adentre também o coração de cada um deles. Vamos pedir também que esta luz ilumine todos os nossos entes desencarnados, que já partiram, já se encontram no mundo espiritual. Também pelos nossos amigos, os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Muita luz, muitas bênçãos para todo este planeta Terra.
principalmente, Senhor, para aqueles que estão sofrendo. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: a vida insiste em mostrar a necessidade de cuidar da alma, com as oportunidades que se é dadas a cada um, mas muitos insistem em ignorar os sinais, preferem se alienar nas festas regadas a bebidas e conversar de egos inflados, onde contam seus feitos transitórios humanos. São visitados por doenças, ficam próximos dos portais da passagem e retornam para novas oportunidades de se dedicarem a se melhorarem suas almas, seus relacionamentos, seus sentimentos, e voltam a busca de fugir de si próprios, voltando aos vícios e comportamentos descuidados. Assim caminham, acreditando que estarão sempre com novas oportunidades, mas não percebem que o grande portal e derradeiro, ele chega e começa o encontro consigo mesmo, sem mais ter como fugir dos compromissos e atitudes que deixou de fazer, e terá que lidar com as consequências dos seus atos, resgatando e trabalhando na dor, que teve a oportunidade de viver e não viveu, não o fez, porque o milagre só acontece quando cultivamos o merecimento. Então, façamos por merecer o amor, porque a dor e os sentimentos ruins também são parte do que cultivamos para merecê-los. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.